Olá, estamos de volta com o Senado agora. A presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso Nacional nesta sexta-feira um projeto de lei com urgência constitucional para reduzir a desoneração na folha de pagamento de empresas. A proposta substitui a medida provisória 669, que foi devolvida pelo presidente Renan Calheiros no início de março. 17 dias depois do Congresso Nacional devolver a medida provisória que reduzia a desoneração na folha de pagamento de 56 setores da economia, a presidente Dilma Rousseff editou um projeto de lei sobre o mesmo tema. A proposta deve reverter uma série de concessões a diversos setores da economia. Só no ano passado, o governo desonerou a folha de pagamento de 60 segmentos. Segundo dados da Receita, o impacto pode chegar a 25 bilhões em 2015. O projeto de lei do Executivo tem urgência constitucional e tranca a pauta de cada casa depois de 45 dias. O projeto será votado primeiro na Câmara dos Deputados e depois segue para análise do Senado. Também foi encaminhada ao Congresso a medida provisória que estabelece condições para o refinanciamento da dívida dos times de futebol. O senador Álvaro Dias, que foi presidente da CPI do futebol, comentou a proposta assinada pela presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira. Clubes em dívida de milhões com a Previdência, atletas com salários atrasados ou desempregados, estádios vazios, crises sem precedentes no esporte pentacampeão do mundo. Para tentar virar o jogo, o governo lançou nesta quinta-feira a medida provisória do futebol. Nós queremos dar não só uma demonstração de que a gente entende o momento difícil dos clubes, mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão, de uma administração com transparência, de governança, pois entendemos que o futebol é, sem dúvida, um grande patrimônio do povo brasileiro e nós queremos preservar isso. Os principais pontos da proposta são: refinanciamento da dívida em até 20 anos, pagamento em dia dos funcionários, tributos trabalhistas e contratuais, inclusive direitos de imagens dos atletas. Auditoria externa das contas, limite de gasto de 70% das receitas brutas com o futebol profissional. Os clubes inadimplentes poderão ser punidos até com o rebaixamento. O que sempre aconteceu no futebol brasileiro é que os dirigentes arrombavam os cofres dos clubes ou das entidades e voltavam para casa sem que nada acontecesse, num cenário de absoluta irresponsabilidade. A legislação para eles não existia. De uns tempos para cá, a legislação existe. É preciso que ela seja aplicada corretamente. Por isso é preciso analisar com cuidado essa medida provisória. O Brasil ganhou nesta semana um novo conjunto de leis para facilitar o andamento de processos na Justiça. É o Código de Processo Civil, resultado de uma discussão que o Senado começou há 6 anos, resultado do trabalho de juristas, parlamentares e de milhares de brasileiros. O Código orienta os juízes sobre como conduzir as ações civis. São casos que estão no dia a dia das pessoas. Problemas como a operadora de telefonia, pagamento de pensão alimentícia, herança. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil acumula quase 100 milhões de processos. Muitos deles estão atrasados. Na cerimônia de sanção do CPC, a presidente Dilma Rousseff disse que um dos objetivos da nova lei é tornar mais ágil a tramitação nos tribunais. Justiça boa é a justiça rápida e efetiva. A justiça perde parte de seu sentido e essência quando é apressada ou negligente com amplo direito de defesa, assim como quando é demorada e não produz os efeitos desejados. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em março de 2016. Ele tem mais de 1.000 artigos. É mais enxuto que o atual, em vigor desde 1973, mas traz uma série de inovações. Para acelerar os julgamentos, o texto permite aplicar a mesma decisão a ações semelhantes em instâncias inferiores. Os juízes e tribunais são obrigados a respeitar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O magistrado pode arquivar de imediato pedidos que contrariem a jurisprudência. O juiz e as partes podem entrar em acordo
para alterar a tramitação do processo, se isso facilitar o julgamento final. Centros de mediação e conciliação devem incentivar a solução dos conflitos. Para o relator do Código na Câmara, a medida pode reduzir o tempo de duração dos processos. O cidadão que tem um conflito, o primeiro passo, antes que ele vá para o judiciário, será a busca da mediação e da conciliação. E para isso o Brasil terá que construir um corpo de mediadores e conciliadores profissionalizados, bem formados, porque as boas experiências no Brasil dão conta que de 100% das tentativas de mediação e de conciliação, mais de 80% dão resultados positivos. Pelo novo Código, a contagem dos prazos agora é feita em dias úteis e fica suspensa por 1 mês durante as férias de fim de ano. O Código também regulamenta a atuação do amicus curiae. São profissionais de outras áreas que podem colaborar em causas consideradas complexas. Para evitar a proliferação de recursos, o texto extingue alguns e prevê pagamento em dinheiro para quem tiver recursos rejeitados. Contra manobras jurídicas, o CPC estabelece multa para ações protelatórias. Não é possível que a ampla defesa, por exemplo, possa justificar algo que nós encontramos por amostragem em que um processo em primeiro grau de jurisdição foi desafiado por 25 recursos. Não há justiça no mundo que possa ser prestada no prazo razoável, o juiz de primeiro grau tendo que aguardar 25 recursos para definir a questão final. Divórcio, guarda de filhos, pensão e casos de paternidade vão tramitar mais rápido. Quem deve pensão ainda pode ser preso, mas separado de outros detentos. Quem for condenado a pagar indenização e desobedecer a sentença pode ter o nome negativado em um cadastro de devedores. Os juízes têm que seguir a ordem cronológica para julgar os processos. São mantidas as prioridades para idosos e pessoas com doenças graves. O relator do Código no Senado disse que as mudanças melhoram a relação entre a justiça e o cidadão. De nada adianta assegurar, por exemplo, o direito a uma pensão ao esforçado trabalhador brasileiro que viu sua capacidade laboral interrompida por um acidente, se a concretização desse direito tiver de enfrentar o caminho penoso de um processo civil moroso e manchado por traços ditatoriais. A presidente Dilma Rousseff vetou 6 pontos do Código. Entre eles, um artigo autorizava o Ministério Público a assumir uma ação individual e transformá-la em coletiva. O Ministério Público pegaria carona na minha ação. Eu gastei dinheiro com o advogado, tudo, e o Poder Público vai acabar se assenhoreando da minha ação. A ideia é, o Ministério pode propor outra ação, não tem problema, minha ação ficaria suspensa, tem tratamento específico disso na legislação. Os vetos trancam a pauta do Congresso a partir de 17 de abril. Para o ministro da Justiça, as alterações não mudam a essência do novo Código. As inovações foram rigorosamente mantidas. Então, portanto, são vetos técnicos que não desnaturam em nada o projeto, que creio é profundamente transformador. Passamos a ter uma legislação processual civil mais adequada ao momento histórico que nós vivemos. O debate sobre o novo Código de Processo Civil começou no Senado em 2009. O então presidente da Casa, senador José Sarney, criou uma comissão de juristas para elaborar uma proposta. O grupo, coordenado pelo ministro Luiz Fux, fez 100 audiências públicas e recebeu mais de 80 mil e-mails com sugestões da sociedade. 80% das sugestões foram acolhidas. É um código da sociedade brasileira. Nós ouvimos todos os segmentos e contemplamos todas as suas justas e plausíveis reivindicações. Também coube ao Senado começar a divulgação do novo Código. Apenas 5 horas após a sanção, a gráfica do Senado Federal já imprimiu em formato de livro, disponibilizando aos interessados da livraria do Senado. Essa agilidade foi possível graças ao processo de digitalização da gráfica do Senado, autorizada pela mesa no biênio passado, e também graças ao empenho, principalmente,
dos servidores desta casa. A primeira impressão de 2.000 livros já está esgotada. A gráfica do Senado prepara mais 20.000 exemplares e também uma versão em braille para leitores cegos e um livro digital. A partir do momento que o Congresso Nacional aprova um novo texto de um Código de Processo Civil que tramitou durante vários anos nas duas casas legislativas, ele é transformado em lei. Imediatamente após a sua sanção, o Senado, por meio da sua gráfica, lança já essa publicação em braille, antecipando as editoras que com certeza irão lançar. É uma agenda positiva para o Senado. E a experiência pode servir para outras publicações. Código do Consumidor, que está com uma comissão trabalhando em cima, né? Código de Processo Penal, a gente já trabalha junto com a comissão para que a gente tenha essa oportunidade outras vezes também. Financiamento de campanha e a construção de creches públicas. Assuntos que foram discutidos na sessão plenária desta sexta-feira. Álvaro Dias criticou a demora na construção de creches previstas no programa PAC 2 do governo federal. Das 5.772 creches e pré-escolas previstas pelo governo federal para serem entregues até o final do ano passado, apenas 786 foram construídas, menos de 14%. E números agravantes ainda se fazem presente. Mais de 1.600 empreendimentos ainda não saíram do papel. E nesse universo, 1.126 ainda estão em ação preparatória, estágio que acontece o processo licitatório. Há prefeituras de cidades importantes do país que desapropriaram áreas, investiram, portanto, para oferecer a possibilidade da construção da creche prometida pelo programa PAC 2 do governo federal. E esses terrenos se tornaram terrenos baldios, já que a ação do governo não se apresentou. A Cirgurgax pediu reformas que criem e aprimorem os mecanismos de combate à corrupção. Precisamos reformar as instituições políticas, os partidos, as formas de representação política, as coligações proporcionais, enfim. Precisamos de uma reforma do comportamento e da postura política. Defendo uma reforma política ampla e para valer. Para acabar com a corrupção na gestão pública, precisamos atacar a sua origem, que está na forma como é feito o financiamento das campanhas eleitorais atualmente, onde o Caixa 2 se tornou uma prática corriqueira. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou uma audiência pública nesta sexta-feira para avaliar a situação da regularização fundiária no país. O destaque foi para a importância do cadastro ambiental rural. Participaram da reunião representantes de entidades dos agricultores, do INCRA e dos Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário. Os palestrantes responderam a questões enviadas pelos cidadãos e enfatizaram a importância do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A inscrição no CAR facilita o acesso ao crédito rural e ajuda no planejamento ambiental das 4.500.000 propriedades que devem ser cadastradas. Talvez o principal ponto desse cadastro seja a possibilidade de, com essas informações, nós podemos fazer políticas públicas direcionadas para o problema. Então, o cadastro permite você ter uma base de dados que não é só sobre informações, mas como ele tem um caráter referenciado muito importante, ele certamente vai ser uma base para o planejamento ambiental da própria propriedade, para que o produtor possa ter uma visão de paisagem. Vamos implantar o CAR sem ter que reduzir a área de produção. Vamos recuperar as áreas degradadas e ainda aumentar a produtividade. Esse é o desafio da agricultura brasileira. Para auxiliar os agricultores no cadastramento, o vice-presidente da comissão, senador Assir Gurgax, pediu ajuda às prefeituras. Através das suas secretarias de agricultura e também de meio ambiente, possam dar um apoio aos nossos agricultores diretamente. É através da prefeitura que se tem um contato mais direto e mais próximo com o cidadão brasileiro. As inscrições no Cadastro Ambiental Rural podem ser feitas até o dia 5 de maio. Mudanças na Constituição, um orçamento para o Brasil, o ajuste fiscal do governo.
assuntos que movimentaram o Senado nesta semana. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal, é direito do Congresso Nacional aprovar mudanças na Constituição. Declaro promulgada a emenda constitucional número 86 de 2015. A emenda obriga o Poder Executivo a liberar as verbas que os parlamentares destinam a estados e municípios no orçamento da União. O parlamentar vai ficar mais independente, né? Vai ter condição de fazer com que esse parlamento, né, se afirme, né, não receba pressão de um outro poder. É dever do Congresso votar o orçamento da União. É direito dos parlamentares alterar o texto que vem do Poder Executivo. E assim fizeram. No total, 9.964 emendas, inclusive dos novatos. Seria injusto que os parlamentares que ingressaram esse ano passassem todo o ano sem ter a condição mínima de atender às suas bases com emenda, com recursos, com um projeto. E o projeto, com as despesas de janeiro a dezembro deste ano, foi aprovado em 17 de março. A matéria vai à sanção, concedido, entretanto, prazo de 3 dias para implantação das decisões do plenário e geração dos autógrafos. Direito dos senadores participar de comissões. Na semana que passou, mais 3 colegiados permanentes iniciaram os trabalhos. Senhores senadores, senhoras senadoras, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, que estuda a legalidade dos projetos. Farei um esforço muito grande para corresponder à expectativa dos meus pares nesta comissão. Assuntos sociais. Tudo quanto diga respeito ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Previdência e ao Ministério do Trabalho, terá que passar necessariamente por aqui. Serviços de infraestrutura. Nos dedicar a uma cobrança permanente com relação à infraestrutura do país, os gargalos que ainda impedem que o nosso país possa ter o desenvolvimento adequado. É dever de senadores e deputados analisar medidas provisórias editadas pela Presidência da República. Durante a semana, 7 grupos de trabalho foram instalados para estudar MPs, matérias a serem debatidas e, se for o caso, modificadas. Nunca vi uma matéria chegar aqui e sair sem alteração. Portanto, é da regra do Congresso Nacional fazer alterações. Assuntos do interesse de servidores do Amapá e de Roraima, empréstimos ao BNDES, aumento do PIS/PASEP e COFINS sobre importações, reajuste escalonado do imposto de renda e as mais polêmicas, as MPs que mudam regras do seguro-desemprego, do seguro-defeso dos pescadores e da pensão por morte. Tema de uma série de audiências na Comissão de Direitos Humanos. Como está as medidas, nós votaremos contra. A Semana dos Senadores foi também a Semana dos Ministros no Senado. Vieram explicar as mudanças nos benefícios trabalhistas e previdenciários. A ordem da presidenta Dilma é de buscar o diálogo, que é uma prática que esse governo tem feito durante o seu período inteiro. O ajuste fiscal. Ações para recuperar a confiança, para lançar novos projetos de investimento, para antecipar essa recuperação. Mas a recuperação, o próprio mercado já prevê essa recuperação a partir do segundo semestre. Apresentar o pacote anticorrupção. Tenho certeza que o diálogo em torno dessas propostas fluirá de forma bastante eficiente aqui no Senado. Explicar a medida provisória que renegocia a dívida dos clubes de futebol. Nós queremos dar não só uma demonstração de que a gente entende o momento difícil dos clubes, mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão. Debater o marco legal da biodiversidade, lei sobre a exploração racional de uma riqueza insubstituível. Vamos ver onde a gente pode aperfeiçoar e a melhorar para que a sociedade brasileira se sinta contemplada com a aprovação dessa matéria. É dever dos senadores votar projetos de lei. Na terceira semana de março, eles decidiram que o Tribunal Superior do Trabalho é uma das cortes superiores da justiça brasileira e criaram o Programa Nacional Anti-Bullying. Agora é com a Câmara dos Deputados. Não deixa de ser uma agressão, né, que deixa marcas profundas
na formação das pessoas. Foi assim a semana legislativa no Senado. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Bom fim de semana.